Dizem que tem três coisas que não se discute: religião, política e futebol. Bom, eu discordo muito disso, tá? Porque eu gosto dos três e vou começar uma nova série de vídeos aqui no canal em que eu vou fazer reacts. Basicamente, eu vou assistir alguns vídeos ali sobre esses tipos de temas polêmicos e vou passar minha opinião aqui por cima. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal, um cara com fé. Se você simplesmente como eu, uma pessoa que tem fé, tem sua espiritualidade e gostaria de se aprofundar muito mais nesse vasto universo, junte-se a mim e hoje a gente vai assistir um vídeo muito bacana que me enviaram. É um vídeo do canal Teologia Ilustrada, e quando eu falo bem bacana é porque tô sendo irônico, tá? Que é um vídeo polêmico, pô. O nome do vídeo é Todas as Seitas Heréticas Cristãs Explicadas em 18 Minutos. Então, pode confiar que vai vir polêmica aqui. Já vi que esse canal aqui ele é bem, digamos assim, interessante. Não sei se essa é a palavra, mas bora acompanhar o vídeo. Bom, só abrindo aqui a thumbnail aqui, já tem 8 denominações aqui que a galera chama de polêmicas. Algumas eu conheço, algumas eu não conheço, vou conhecer com vocês aqui. Coloquei no vídeo 1.25, espero que seja suficiente para a gente acompanhar. Testemunhas de Jeová. Tudo começa com a tradução do Novo Mundo, a Bíblia própria deles, que não é uma tradução comum, é uma Bíblia ajustada com versículos alterados para concordar com as doutrinas da organização. Onde o texto bíblico afirma a divindade de Cristo, eles enfraquecem. Onde a Bíblia... Cara, essa parada de Bíblia, tipo, todo mundo meio que criou a sua versão da Bíblia. Você tá ligado? Tipo, cara, os caras estão escrevendo a própria versão da Bíblia, mas os católicos não fizeram a mesma coisa. E depois disso que os protestantes, entre outras versões da Bíblia, então... Não sei, um argumento que não me vem muito aqui, é como, não consigo ver muita força nesse argumento. Bíblia mostra a pessoa do Espírito Santo, eles transformam em força ativa. Onde Jesus diz eu sou, eles mudam para eu já existia. Tudo isso porque elas rejeitam a doutrina da Trindade. E rejeitando o Filho e o Espírito Santo como divinos, precisam negar também a pessoalidade do Espírito, reduzindo a força ativa de Deus. Eles ensinam Jesus rebaixado, que não é Deus, não é eterno, não é digno de adoração. Segundo elas, Jesus é simplesmente o arcanjo Miguel, um ser criado. Aqui já... Bom, eu não sei essa parada da Trindade, se você... faz parte da organização, me avisa aqui nos comentários. Essa parada aqui do Jesus ser o arcanjo Miguel é meio brisa, né? Eu não sei de onde que tiraram não, cara. Mas enfim, não sei se realmente, literalmente é desse jeito, né? Que pode ser que não seja, pode ser só, sei lá, a galera meio que exagerando aqui. Vamos continuar. Poderoso, mas longe de ser Deus encarnado. Elas não creem na justificação somente pela fé. Para elas, Jesus não salva sozinho. Você precisa provar que merece. Precisa se submeter ao... Pera, mas não acabou de falar que Jesus era um arcanjo? Jesus salva, então, pô. Pera, agora chega meio contraditório. Jesus não é Deus, mas Jesus é um arcanjo. Só que ele acabou de falar que pra essa religião, pra galera dessa religião, a fé em Jesus simplesmente não salva. Então Jesus é top, então... Que confuso. Organização precisa cumprir requisitos, fazer horas de pregação e viver dentro das regras sem questionar. Um fato curioso sobre as testemunhas de Jeová é que todas as suas previsões escatológicas falharam. Primeiro em 1914, depois 1915, anunciando o Armagedon e a queda dos governos. Nada aconteceu. Então veio 1918, quando, segundo a Torre de Vigia, Deus destruiria as igrejas e seus membros aos milhões. Seria o fim da cristandade. Novamente, nada aconteceu. Para 1925, eles garantiram que Abraão, Isaac e Jacó ressuscitariam fisicamente para governar a terra. Não precisa... Eu acho que uma parada que eu conheço dessa religião aqui é que eles sempre tem uns folhetinhos bem bacanas ali e tal. Tem umas ilustrações muito legais, tá? Antes dessa época de IA, eles pagavam um bom designer lá pra fazer as ilustrações deles. É uma coisa externa, mas é a galera que é conhecida muito por fazer testemunho, porque, pelo que eu entendi aqui, testemunho não é só uma parada de fé, é de você praticar. Isso eu acho interessante. Agora, essa parte de profecia... Pô, mas tá cheio de religião com várias profecias e que nunca leva a lugar nenhum. Então, profecia é isso, cara. Se não cumpriu, especialmente se você promete uma coisa muito mirabolante, cara, vai longe. Se quer dizer que nada aconteceu. Já para 1975, eles anunciaram o início do milênio, o tão esperado reino de Cristo. Mais uma vez, nada aconteceu e quem reclamou foi expulso. E para finalizar, elas criaram a famosa doutrina da geração de 1914 que não passaria antes do fim. Essa geração passou e tudo permanece como sempre esteve. Igreja da Aí se a religião criou um monte de profecia nenhuma se cumpre, você meio que perde credibilidade, né? Eu não sei de onde vem as profecias, onde é que eles veiculam, deve ser em algum... esses panfletos que eles têm lá, essas comunicações que eles têm escrita, de repente um cara lá profetizou e diz, mas assim, se só profetizar e errar, tipo, faz parte, você pode dizer que, tipo, não era o momento.
Eu não sei. Eu não sei o que achar, não. Pra mim, sempre foi uma religião, assim, que a galera se esforçou muito pra, tipo, assim, estar presente, sabe? Tipo, meio que tentar praticar. Eu acho que tem muitas religiões que, tipo, o cara é de falar, blá, 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 e fazer pouca ação. E esses são caras voltados à ação. Eu acho que sempre foram uma religião que, pra mim, sempre mostrou, tipo assim, não, a gente vai lá, a gente vai fazer, vai bater de porta em porta. Não tô dizendo se isso é certo ou errado, ou se, tipo, se está correto ou não. Mas, na minha opinião, eu acho que é mais importante uma religião que vai lá e pratica do que uma religião que só fala ou só estuda. Eu acho que são os caras da prática, eles aí. As profecias erradas, eu não sei. Agora vem a boa, né? Igreja da Unificação é que eu conheço. É que se está nesse canal aqui, provavelmente porque você é membro e já me conhece, ou porque você quer conhecer sobre a Igreja da Unificação. Então agora a gente vai ver coisa polêmica aqui. Unificação. Essa igreja foi fundada por um homem que afirmava ser nada menos do que o novo Messias. Segundo a Igreja da Unificação, Jesus veio para salvar o mundo, mas não conseguiu. Para Moon, a missão Epa, já vem os polêmica aqui. Mas vamos continuar, senão eu vou pausar muito. de Jesus era casar, formar uma família perfeita e iniciar uma linhagem pura na Terra. Como ele morreu solteiro, sua obra ficou incompleta. Então Deus teria procurado outro homem, Moon, para assumir o cargo de Messias final. Ele e sua esposa formariam o casal perfeito, os verdadeiros pais, responsáveis por criar uma nova humanidade espiritual. Se isso soa estranho, é porque é. Para ele, Cara, é e não é, né? Tá, eu vou defender aqui, pô, todo mundo que tá nesse canal já sabe que eu sou membro da Igreja da Unificação. Mas eu acho que tem uma parada assim, de que, tipo assim, não é que está quase consumado, né? Não é que Jesus fracassou. Na verdade, Jesus cumpriu sua missão no máximo que era possível. A Igreja da Unificação fala muito de porção de responsabilidade. Então, Jesus, como Messias, tinha uma porção de responsabilidade, o povo que deveria acreditar nele tinha outra. Então, Jesus, eu acho que, do ponto de vista da teologia da unificação, tipo, Jesus é o casca-grossa, tipo, é um cara que, pô, ele fez o máximo que dava, mas que não foi completado. E aí, por isso, ele precisaria de uma segunda volta. Só que, acho que, e aí falta um pedaço, por que Jesus não voltaria fisicamente? Porque a Igreja da Unificação não acredita muito em fenômenos sobrenaturais, como posso dizer. Para entendimento da Igreja da Unificação, tipo assim, a morte física é a morte física, cara. Acabou seu corpo físico, não volta mais. Não existe reencarnação, tá? Jesus não vai vir dos céus. E é uma parada meio lógica, né? Você realmente espera que alguém venha do céu, tipo, e quebre todas as leis da física? Então a Igreja da Unificação fala, tipo, porque isso não existe, essa quebra de leis da física, então Jesus, ele reencarna espiritualmente. E não é que ele reencarna, né? Também não é reencarnação. Mas é que uma pessoa herda a missão dele, uma pessoa herda a missão de Jesus Cristo, que é o Reverendo São Memon. Ah, mas porque ele é coreano? Aí você tá entrando em outro ponto, calma lá, calma lá. Mas enfim, tô tentando só colocar um pouquinho mais de lógica, porque eu acho que a transição, ela é meio um pouco confusa, claro. Pô, mas Jesus tá ali, o Reverendo Moon tá ali. Sim, mas existe uma lógica, não vou dizer uma lógica, mas existe um caminho para chegar lá. E o ideal de Jesus era ter uma família. Acho que isso... Ah, mas onde você achou na Bíblia? Cara, dá pra ficar fazendo mil inferências, tá? Vai assistir uma palestra do Princípio Divino, que é a ideologia da Igreja da Unificação, pra você entender. Mas sim, a ideia era que Jesus ele se casasse com uma pessoa e formasse uma família. E é isso, cara. Ó, aí por isso criou esse termo verdadeiros pais, que seria, Jesus seria o primeiro verdadeiro pai, né? E futuro, só se estivesse casado teria uma verdadeira mãe. Bora continuar. criar uma nova humanidade espiritual. Se isso soa estranho, é porque é. Para eles, a Bíblia é insuficiente. Moon criou a versão correta para divulgar sua revelação. Ele escreveu o Princípio Divino, que funciona como uma nova escritura para os seguidores. Nessa obra, ele nega a trindade tradicional, Pai, Filho e Espírito Santo, redefinindo a relação entre Deus, Jesus e humanidade, defende que a queda... Calma lá. Existe o Princípio Divino, ele é um livro de ensinamentos da Igreja da Unificação, e o Princípio Divino, como posso dizer... Ele não invalida a Bíblia. A ideia é que, tipo assim, Deus revela a sua verdade em diferentes níveis de acordo com o desenvolvimento interno e externo do ser humano. Então a Bíblia é uma expressão da verdade anterior, porque existe uma expressão da verdade para os tempos atuais. É isso. Então, tipo, isso não invalida a Bíblia. Isso sobre a questão dessa Santíssima Trindade, eu não entendi, cara. É Pai, Filho e Espírito Santo, velho. Se mudou a Trindade, não me avisaram. É Pai, Filho e Espírito Santo, acho que é igual a Bíblia. Enfim. Agora vem a parte legal, mano. A parte do capiroto aqui, ó. Não que o capiroto seja legal, mas que dá pano pra manga. Envolveu um relacionamento sexual prematuro e inadequado entre Eva e Lúcifer. Esse ato teria transmitido o pecado original espiritual à humanidade. O livro ainda diz que a Bíblia é confusa e incompleta. Moon é quem traz a explicação definitiva. E uma das práticas mais famosas dos Moons... Calma, não é que a Bíblia é incompleta, é que a Bíblia ela é uma expressão da verdade
que tá cheio de simbolismos e parábolas. Aí você não pode negar, pô, que tem parábola, tem, pô. E essa parada aqui do capiroto, deixa eu ver, capiroto, né? Engraçado falar isso. Traz a explicação definitiva. Vamos voltar. E uma das práticas mais famosas a humanidade. Não, O é livro porque é tipo assim, cara, a gente, na Igreja da Unificação, eu também, né, claro, a gente tenta entender que, tipo assim, a queda, ele foi alguma coisa além de comer uma maçã. Eu não tenho só como você comer uma maçã e passar mal, cara, porque eu comi uma maçã esses dias, cara, eu tô bem. A questão é que, tipo assim, existe um simbolismo pra isso. Qual que é o simbolismo? Um ato sexual, por isso que a maçã é usada em motel, etc, né? Não por causa de... É tipo isso, mas qual que é a lógica? Existe o mal, Lúcifer, e ele teve um relacionamento espiritual com Eva. Um relacionamento espiritual? Cara, aí você tem que pensar grande, cara. Mas a ideia é que, tipo assim, tudo se baseia no quê? Em atos sexuais ilícitos. E a maçã é uma metáfora. Então, tipo assim, a queda do ser humano, ela não é uma queda física, não é que você mudou seu DNA por causa do capiroto. Espiritualmente, você mudou por causa do capiroto. Entendeu? Se não entendeu, cara, vai conhecer mais. Bora continuar. diz que a Bíblia é confusa e incompleta. Moon é quem traz a explicação definitiva. E uma das práticas mais famosas dos Moons são os casamentos coletivos, cerimônias gigantescas com milhares de casais escolhidos por Moon. O propósito por trás disso não é apenas casamento, mas purificação espiritual. Moon ensinava que ao serem abençoados por ele e sua esposa, os casais iniciariam uma linhagem restaurada, livre da corrupção hereditária causada por Adão e Eva. A Igreja da Unificação tem uma... Cara, essa parte aí dos casamentos não tenho nada a completar. É isso mesmo, cara. É casamento coletivo, é limpar a linhagem. É feito espiritual. Pode acreditar. uma forte cultura de obediência. Ex-membros relatam controle psicológico, manipulação emocional e exigência de lealdade total. É uma estrutura que se alimenta da submissão. Uma coisa polêmica. Então, cara, esse negócio da obediência e tudo mais, eu de verdade, como membro, eu sinto um pouco, tá? Mas eu acho que também tem um caráter pelo fato de ser uma religião oriental. Ah, mas é cristã. Sim, é cristã, mas vem do Oriente. Tipo assim, a Coreia tem forte influência coreana e por ter muitos membros japoneses também tem essa forte influência. Eu acho que sim, eu acho que essa parte da obediência, assim, ser bem forte, é uma coisa da cultura oriental. Que pra gente que é ocidental, ela soa um pouco diferente. Tanto que, mesmo entre membros da Igreja da Unificação, o jeito da galera de quem é membro nos Estados Unidos e na Europa é diferente de quem é na América do Sul, que teve muita influência da cultura japonesa, dos membros japoneses, mas mesmo do próprio Japão. E da própria, talvez, Coreia, não sei. Mas eu acho que tem uma parada cultural, tá? Não é só a doutrina da igreja. Tem uma parada cultural que, tipo, vai moldando. E essas fotos aqui, cara, tem um maluco com uma arma aqui. Ele tá com um hobby cerimonial e o maluco tá com uma arma. Isso não é Igreja da Unificação. Quer dizer... É que assim, Igreja da Unificação, Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, esse é o nome da igreja, ela teve algumas subdivisões, digamos assim, abriu um raminho ali de uma galera que, tipo assim, não acredita fielmente nos preceitos da Igreja da Unificação de hoje em dia e montou sua própria religião, que é uma religião com armas, e aí eu não vou pôr juízo de valor. Mas essa foto aqui não corresponde à Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, Igreja da Unificação. Isso aqui é uma outra religião que surgiu derivado, que a galera curte armas. É isso, cara. Mormons. Segundo o livro de Acabou. Eu falei bastante aqui, né? Vamos pros Mormons. Mormon, um grupo de hebreus saiu de Jerusalém por volta do ano 600 a.C., cruzou o oceano e veio parar na América. Aqueles se dividiram em nefitas e lamanitas e guerrearam até que Jesus apareceu para acabar com a briga depois de subir aos céus em Atos 1. Isso mesmo, Jesus teria descido na América para pregar o evangelho às ovelhas de outro aprisco. A parte interessante nisso tudo é que não existe nenhuma evidência arqueológica séria para comprovar, nenhum artefato israelita, nenhuma cidade descrita no livro, nenhum fragmento de escrita antiga, e até o DNA dos povos nativos da América mostram que eles vieram da Ásia, não de Israel. Então de onde saiu todo... Cara, aqui tem uma baita... Seria impossível eles irem pra América? Não, porque os vikings fizeram isso. Então não é impossível. Aí você também tem que ver temporalmente, né? Tipo, aí seria muito tempo atrás. A galera ia conseguir ir de barquinho pra lá? Seria hardcore. Dito isso, não sabia que eles acreditavam que os israelitas tinham ido até lá. E Jesus desceu ali pra terminar a treta deles. Não tô rindo. Tô achando curioso. Diferente, cara.
dessa história, de Joseph Smith, o criador da Igreja Mórmon. Ele contou que recebeu visitas divinas. Primeiro Deus Pai e Jesus apareceram a ele e disseram que todas as igrejas estavam erradas. Isso mesmo, todas, sem exceção. Depois, um anjo chamado Mas isso aí toda religião fala que os outros estão errados. Moroni disse onde encontrar placas de ouro enterradas com a plenitude do evangelho. Smith encontrou as placas e teria traduzido tudo usando pedras mágicas, Urim e Tumim. E detalhe, só ele viu as placas, só ele traduziu, só ele tocou nelas e depois devolveu tudo ao anjo. Ou seja, não dá para confirmar nada dessa tradução de forma independente. O livro de Mórmon saiu em 1830 e ao longo Aí você tá querendo caçar evidência em coisas religiosas, cara. Não é tão fácil assim não, cara. Tem o testemunho do cara, o cara disse que fez, mano. Eu não sei, mano, eu não consigo julgar muito não, cara. Mas às vezes foi uma revelação espiritual, cara. Talvez ele realmente não achou a pedra e traduziu, só teve uma revelação. Se é realmente verdade ou não, cara, é uma narrativa, dos anos sofreu muitas alterações. E tem mais, um dos textos sagrados do cânon Mórmon, contido em A Pérola de Grande Valor, o livro de Abraão, foi supostamente traduzido por Smith a partir de papiros egípcios que sumiram. Só que esses mesmos papiros reapareceram em 1966, mas especialistas confirmaram que eram textos funerários comuns, escritos milhares aí foi uma brisa, né? O cara decifrou hierógrafos agora, e depois o negócio apareceu. Não tô entendendo muita lógica, não. de anos depois de Abraão e sem nenhuma relação com ele. Isso desmanchou completamente a ideia de que Smith sabia traduzir egípcio antigo e ainda colocou em dúvida seu caráter. E a parte teológica é tão curiosa quanto a histórica. Os mormons acreditam que Deus Pai já foi um homem mortal em outro planeta. Ele viveu, foi fiel, evoluiu e depois virou Deus. Sim, Deus se tornou Deus. Pai, Filho e Espírito Santo não são um Deus em três pessoas. São três deuses separados. Se você é Mormon dessa religião, fala comigo, cara. Tenho muita vontade de entender. Porque, cara, não é a primeira religião que eu vejo que acredita, tipo, seres humanos de outras partes do planeta que evoluíram e vieram pra Terra. Eu não sabia disso aqui, não, cara. Deus era um cara muito casca-grossa em outro planeta que evoluiu e virou Deus. Não é uma ideia ali bem politeísta, mas eu já conheci uma religião que também acreditava isso. Era uma religião que esqueci o nome, Racional Superior, aquela do Tim Maia. E a galera, salvo engano, tá? Respeitando toda a religião, mas eu acho que a galera acreditava que o ser humano era de um outro planeta e lá ele tinha evoluído. E aí por isso ele disse que ia visitar outras estrelas. Então, tipo assim, tem seres humanos em vários planetas diferentes, só que uns já evoluíram, já são casca grossa, e são racional superior, e a gente não, a gente é tipo inferior. Uma parada assim. Vamos continuar aqui porque eu achei curioso. Com corpos físicos. Jesus e Lúcifer seriam irmãos espirituais, porque todos são filhos literais de Deus. Ainda falando de Cristo, segundo Orson Hyde, um dos presidentes da igreja, Jesus era casado, inclusive com as Marias. Isso nunca virou doutrina oficial. Eita. Aí eu não sabia não, cara. Com as Marias no plural, que isso, cara. Mas aí vai entrar naquela polêmica dos mormons com relação à poligamia. Mas também nunca foi totalmente abandonado pelo imaginário popular mormon. Falando em casamentos, Joseph Smith praticou poligamia pesada. Ele casou-se com 40 mulheres, incluindo meninas de 14 anos e esposas de outros homens. Quando a poligamia... Cara, aí eu não gosto de falar dessas coisas não, cara. Porque pra mim é bem errado, viu? É errado. 14 anos ainda, estupro de vulnerável, tá? começou a queimar o filme da igreja nos Estados Unidos, veio uma revelação divina dizendo que Deus estava cancelando tudo. Conveniente, não? Algo parecido aconteceu com o racismo histórico da igreja. Até 1978, negros não podiam ser ordenados ao sacerdócio. Só quando o clima político apertou, outra revelação apareceu liberando o acesso. Mas o livro de Mórmon continua dizendo que Deus escureceu a pele de um povo como punição. Já na salvação, eles misturam fé, obras, rituais secretos, batismo pelos mortos, cerimônias no templo e até o famoso garmete, uma roupa íntima sagrada usada para proteção espiritual. Ciência... Cara, esse último pedaço aí foi muito brisa. Não sei se é verdade, cara. Se for, os caras guardam muito bem, porque eu nunca ouvi falar dessas coisas. De repente é uma da cultura da galera e eles não compartilham não, cara. Mas é meio pesado algumas coisas, tá? Meio pesado. Essa parte de menor, poligamia, tipo,
Complicado. Vamos ver essa ciência cristã aqui, não conheço também. Cristã. Essa é, sem exagero, uma das seitas mais peculiares surgidas no mundo moderno. Fundada no século XIX por Mary Baker Eddy, ela usa palavras bíblicas, cita Jesus, fala de oração e até parece cristã. Mas por trás dessa fachada existe uma teologia completamente diferente. Para começar, o Deus da ciência cristã não é o Deus Pai amoroso revelado nas Escrituras. Ele não é alguém, ele não fala, não ouve, não age, não decide. Deus é definido como princípio, mente, verdade, vida, amor, energia. Ou seja, deixa de ser uma pessoa e vira um conceito metafísico. Eu acho que o cristianismo tem de diferente das religiões orientais é que é isso, ele personifica, né? Ele coloca, tipo, a ideia de uma pessoa, né? Um pai, por exemplo, né? Tipo, se você vê no budismo, o budismo também é, tipo... não vou nem entrar no budismo que eu não manjo muito, mas é tipo assim... o confucionismo. Confucionismo é um bom exemplo, cara. Yin Yang, cara, tipo, o que é Deus? É tipo, é o tal. Cara, é isso, é uma energia, é tipo o que tá regendo, e uma galera acredita nisso aí. Não, o que tem de galera que fala, boas energias pra você, que o universo te guie. Pô, tipo, você tá substituindo Deus por outros termos, mas é uma forma de você também deixar de ser uma coisa mais pessoal e ser uma coisa metafísica. Essa visão se estende diretamente para Cristo. Mary ensinou que Jesus não é o Deus eterno, nem o verbo feito carne. Ele não é o Criador. Jesus teria sido apenas o homem que manifestou perfeitamente o Cristo, que para eles não é o Filho divino, mas um princípio espiritual eterno. Assim, a divindade de Jesus é rebaixada e sua encarnação é espiritualizada ao extremo. E como a matéria... quer dizer que Jesus era um cara top que encarnou esse metafísico. é considerada Entendi. Interessante, cara. Eu acho que... você tira a pessoalidade, se você está tirando a pessoalidade, Jesus é uma pessoa, por isso que ele, tipo, o que é divino é impessoal, e o que é humano é pessoal, e tipo, Jesus ele é a junção dos dois. Nessa teologia faz sentido de estar dessa forma. Cara, eu gostei muito do design da igreja, da primeira imagem aqui, que ela toda abertona lá, não sei se vocês repararam. Uma ilusão, a ciência cristã chega a conclusões radicais. Para eles, o corpo físico não é real, a dor não é real, o sangue não é real, e a crucificação não foi uma morte verdadeira, foi Cara, aí a gente tá indo longe. apenas uma percepção errada da mente humana. A ressurreição também não foi física, apenas uma demonstração espiritual. Isso abre caminho para outra crença central. O mal não existe, o pecado não existe e o sofrimento é fruto de crenças erradas. Tudo que parece negativo seria apenas um erro de percepção. E a solução seria corrigir a mente. E é aqui que entra o ponto mais conhecido da ciência cristã, a negação da doença. Eles ensinam que... Caraca, velho. É diferente, cara. É diferente, vou ficar passando pano o vídeo inteiro, cara. Mas cara, você tá, tipo, negando tudo. Tipo, nada existe. Tudo, você nega tudo. Cara, me lembrou um pouco o budismo, sabe? Me lembrou um pouco o budismo. Você tá, né? Tipo, é tudo da sua cabeça. Mas é muito louco, né? Você fala, tipo, você não existe. Não é daí que você não existe, o pecado não existe. Tipo, toda a realidade que você passou de ruim não existe. É sua percepção na sua cabeça. Então arruma a sua cabeça. É tipo isso. enfermidades não têm existência real. Se alguém adoece, o problema não é o corpo, mas a mente. E a cura viria confessando que a doença é uma mentira, uma ilusão que desaparece quando a pessoa alinha seu pensamento com a verdade. Historicamente, isso levou muitos adeptos a rejeitarem médicos, remédios e tratamentos. Hoje, eles dizem que cada um é livre para decidir, mas isso aí é um problema, né, cara? Porque aí se você vai ficar sendo um negacionista, aí não tem como, né, pô? Pelo menos... se bem que... eu tô sendo contraditório, né? Porque se você acha que você não tem corpo físico... Não, você acha que você tem corpo físico, mas você acha que tudo que é errado é da sua cabeça... Realmente você não vai querer se tratar. Você vai achar que, tipo assim... tô gripado, deixa eu mentalizar. Tô com Covid, deixa eu mentalizar. Quebrei meu dedo, deixa eu mentalizar. É tudo percepção errada. Cara... Sem julgamento, né? Mas... é complicado pensar desse jeito, cara. Porque, igual falou aqui, você não trata doenças. Você tá ignorando. A ênfase continua sendo totalmente na cura espiritual. No fim, a própria Mary morreu, como qualquer pessoa, sem superar a irrealidade que ela mesma pregava. E quanto ao futuro? Céu, inferno, juízo final, ressurreição, nova criação, tudo isso é reinterpretado como estados mentais. Não existe um céu real, um inferno real, ou um julgamento final no sentido bíblico. Para eles, tudo isso é simbólico, interno, psicológico. A fé deles é completamente descorporificada. Cara, muito louco. Você foi longe. Você foi longe, cara. É tudo da sua cabeça, cara. Vai arrumar a tua cabeça. Mas, legal, quem segue aí, tipo, maior respeito aí, tamo junto. Cristadelfianos. Cristadelfianos. Nunca ouvi falar disso aqui também.
O ponto central é esse. Para eles, Jesus não é Deus. Ele não existia antes de nascer, não é eterno e não compartilha da natureza divina. Ele seria um homem perfeito, criado especialmente por Deus, uma espécie de segundo Adão, mas não o verbo eterno que existia com Deus e era Deus. Para eles, o Espírito Santo não é uma pessoa. É apenas um poder, uma energia, uma influência, uma força impessoal. É basicamente eletricidade espiritual. Como rejeitam o Filho e o Espírito como divinos, rejeitam também a Trindade. Para eles, existe apenas Deus Pai e todo o resto são expressões secundárias. Outra É parecido com a outra, né? Tipo, tenta deixar Deus num caráter, tipo, de impessoalidade. Tipo, Deus é energia, é isso. crença central: quando alguém morre, a pessoa deixa de existir temporariamente. Não há vida consciente após a morte. Não há céu imediato, não há tormento eterno. Para eles, o espírito não continua vivo. Não existe punição eterna. E o inferno não é real. Todos simplesmente apagariam até a ressurreição final. Além Cara, eu já vi alguém que também acredita nessa parada. Eu não lembro exatamente o contexto. Mas é meio zoado, né? Porque imagina se você morreu jovem, cara. Tipo, se ferrou, cara. Você vai ficar em stand-by. Nossa, é bem isso, cara. Você ficou em stand-by depois da morte. Ah, cara, eu não sei. Acho que dá um consolo você pensar que tem uma vida pós-morte. Tipo, porque, tipo, tudo deu errado aqui na Terra, mas existe algo além. E você, tipo, fica nessa esperança do que é além. Você ir pra um stand-by, velho. Sei lá, né? Stand-by. disso, para eles, ninguém é salvo pela graça somente. É preciso fé, arrependimento, estudo contínuo, conduta exemplar e certo nível de obediência moral. A Opa, calma aí que eu tô mexendo aqui com a câmera. Eu acho que essa é a parte legal também, que tem algumas religiões que levam muito pra ação. Igual eu tava falando aqui, tipo, você precisa de fé, experiência, prática. Tem muita religião que é muito estudo, cara. E aí, sem preconceito, mas tem muita religião que é muito estudo. E é legal ver uma galera que, tipo assim, não, a gente vai pra ação, a gente vai pra mudar as coisas. Então, tipo, você precisa do exemplo prático, de fazer as coisas na prática. Eu, pelo menos, acho isso bem legal, tá? Bora pro Adventista aqui. Adventistas. Esse grupo crê que o espírito de profecia mencionado em Apocalipse se manifestou no ministério de Ellen White, cofundadora da igreja. Para eles, esse dom é um dos sinais que identificam a igreja remanescente. Sim, a igreja adventista se enxerga como a única igreja correta, a única que Pá, todo mundo se acha a única igreja correta, vai. Isso aí não é grande coisa assim, não. resta. Todas as igrejas estão erradas. Oficialmente, afirmam que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas, na prática, Ellen White acaba funcionando como a segunda Bíblia, uma espécie de voz profética necessária para explicar tudo que a Escritura não explicaria sozinha. E isso não é exagero. Nos escritos oficiais deles, Ellen White é descrita como mensageira do Senhor, fonte contínua e autorizada de verdade, alguém cujos Tá, mas não tem um monte de religião que as pessoas se auto-intitulam a voz de Deus? Que tipo, eu estou falando, tipo, aqui em nome de Deus. Tipo, cara, isso também não é tão, assim, raro assim não, cara. As pessoas vivem se colocando nessa posição. Mano, não sei, cara. Você tem que entender que as religiões que surgiram e tudo mais, segmentos, é porque, tipo, alguém achou que, tipo assim, as coisas não estão tão legais dessa forma, então eu vou criar um outro jeito de entender. Ou às vezes as pessoas trazem suas próprias interpretações pessoais. Mas tá cheio de gente que também vive falando que, pô, eu tenho a verdade. Eu entendi a verdade. escritos oferecem conforto, orientação, instrução e correção para a igreja. Em outras palavras, quase exatamente as mesmas funções que Paulo atribui exclusivamente às escrituras sagradas em 2 Timóteo 3,16. Ou seja, eles findam colocando os escritos de White no mesmo nível da Bíblia. Outra característica dos adventistas é que eles não apenas guardam o sábado, eles creem que a guarda do sábado importa para a salvação. Ellen White relatou que em uma de suas visões, um anjo a levou à cidade santa. E ali, entrando no Santo dos Santos, o próprio Jesus abriu para ela as tábuas da aliança, que se fechavam como livro. E assim ela pôde ver que o mandamento do sábado era o que mais brilhava. Segundo ela... Cara, não sei, mano. Eu gosto do sábado, cara. Porque, tipo, ele é antes do domingo. Então, tipo, você tem um dia... Você pode fazer um monte de coisa no sábado, ficar cansado, e domingo você tem pra descansar ainda. Mas eu gosto do sábado, cara. E agora, sobre a pessoa ter uma visão espiritual, ver a Arca da Aliança e abrir e tal... cara, isso aí é uma experiência espiritual. A pessoa pode ter dito que teve uma experiência espiritual. Você vai dizer que tá errado? Não. Você foi a experiência dela? Não. Eu era a nuvem na sua experiência. Tipo, aí cada um fala o que acredita, cara. Mas guardar o sábado... Você guardar o sábado pra fazer o quê? Não, vem cá e me justifica por que a gente vai guardar no sábado. Mas é uma prática religiosa, tipo, tá ligado? Quer guardar o sábado? Guarda, de boas. Acho que a gente tem que saber respeitar isso aí também.
Esse mandamento funcionaria como um muro de separação entre os verdadeiros servos de Deus e os incrédulos. Por isso, Ellen White ensinava que guardar o sábado tinha relação direta com a salvação. Além disso, a Igreja Adventista crê que no futuro, aqueles que guardarem o domingo receberão a marca da besta. E os Caraca, mano. Aí é pesado, hein, cara. Eu acho que eu não guardo nenhum dia, assim. Eu amo Deus. Mas guardar um dia, cara. O que quer dizer guardar um dia? Isso que é. Ah, talvez eu não seja. Alguém me explique o que é guardar um dia, cara. É pesado falar que o cara vai ter a marca da besta. adventistas também creem em outras ideias no mínimo curiosas. Para eles, não apenas a Terra é habitada. Existem outros mundos não caídos com seus Adões gigantes sem pecado. Fundamentação bíblica para isso? Nenhuma. Outra Seus Adões gigantes. doutrina central é o juízo investigativo. Segundo o Adventismo, desde 1844, Jesus está no Santos dos Santos, do Santuário Celestial, realizando uma investigação da vida de todos que professaram fé nele. Suas obras estão sendo examinadas segundo a norma da lei. Aqueles que não alcançam esse padrão são rejeitados. Os que manifestam o caráter de Cristo têm seus pecados apagados. Mas talvez o ponto... Caraca, tá tendo uma fila de investigação, cara. Estão investigando aí o pecado da galera. Eu achei que era uma coisa tipo, pá, sei tudo da tua vida. Mas não, cara, tem um dossiê e tal, tem análise. Cara. É burocracia, hein? Não sei, né? Mas achei bem burocrático, assim, se for dessa forma. O mais curioso e menos conhecido da teologia adventista seja a ideia de que Satanás participa da expiação como carregador final dos pecados. De acordo com Ellen White, quando Jesus concluir seu ministério no santuário celestial, ele transferirá todos os pecados já perdoados, todos os confessados pelos salvos, para Satanás, que os carregará por ter sido o instigador da queda humana. Na prática, Cristo iniciou a expiação e Satanás a finalizará, recebendo sobre si a culpa última. Para eles, isso não significa que Satanás salva, mas que ele carrega a parcela da culpa que lhe pertence. Por fim, o adventismo também rejeita a nem eu entendi direito. ideia de um inferno eterno. Para eles, os ímpios não serão atormentados para sempre, mas serão destruídos. Segundo essa visão, a doutrina tradicional... Eu ia falar, pô, que bom, cara, porque você sofrer eternamente, você tem que sofrer, tipo, se você for sofrer pelos seus pecados, você tem que sofrer e depois mudar. Não, você vai ser destruído. Ah, cara, não sei, hein, cara, eu não gostaria de ser destruído, cara. do inferno teria sido importada da Igreja de Roma, a Igreja Católica. Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial. O ensino Opa, mais uma coreana aqui, bora. No central dessa seita é que Jesus voltou secretamente em 1948 para a Coreia do Sul, reencarnado como um homem chamado An San-hong. Segundo a doutrina deles, esse homem seria o Cristo da profecia de Melquisedeque. Ele teria vindo para inaugurar a nova aliança final e veio completar o que Jesus não terminou. O ponto mais conhecido e bizarro dessa seita é a doutrina da Deus... Ah, eu acho que já ouvi falar dessa parada aí, Deus Mãe Mãe Celestial. Eu tenho um amigo muito parça, que ele fez mestrado na Coreia, e ele falou que encontrou essa galera. É verdade, é verdade. E sabe uma coisa curiosa? Tem muitos movimentos religiosos que emergiram assim com profecias messiânicas e que tem esse caráter cristão no século XX. Tanto no Japão quanto na Coreia. Tipo, tem um monte. Você vê, tipo, tem muitas, vamos dizer, seitas, segmentos religiosos que vem com essa vibe, sabe? E eu acho que teve alguma parada de espiritualidade nessa época que eu acho que as pessoas estavam mais receptivas ao espírito, sei lá, ao mundo espiritual e tiveram muitas revelações. E o próprio princípio divino, a ideologia da Igreja da Unificação, fala dessa parada, desse tipo de fenômeno. E, pô, se você ver, parece um pouco a Igreja da Unificação, né? Mas certamente deve ter suas diferenças aqui. Mas eu acho que é uma época realmente as pessoas estavam muito espiritualizadas e tiveram muitas revelações e foram começando organizações e tal. Por quê? Ah, um dia eu te explico. Deus é mãe, ou mãe celestial. Segundo eles, Deus não é apenas pai. Há uma divindade feminina literal que vive fisicamente entre os membros da igreja e que deve ser adorada como parte da divindade final. Essa figura é uma senhora coreana considerada a esposa do Deus Pai, a mãe espiritual da humanidade, a Jerusalém celestial literal e a completude final da família divina. Eles reinterpretam Gálatas 4:26 como se Paulo estivesse falando de uma pessoa viva na Coreia. Para essa seita... Ah, entendi. Cara, eu acho que Deus tem um aspecto feminino. Por que Deus seria só masculino? Deus é machista? Claro que não, né? Se Deus deu origem a Adão e Eva, a partir da costela... Não, calma aí. Se Deus deu origem a Adão e Eva como sua imagem e semelhança, será que Deus não tem um lado feminino? Um bom ponto pra pensar, cara. Mas aqui eles colocam, né, que tipo, Deus está encarnado fisicamente através daquele senhor e daquela senhora.
Não basta crer em Jesus, você precisa participar da ceia da nova aliança, somente na igreja deles, guardar o sábado, seguir as festas do Antigo Testamento reinterpretadas, obedecer Por que as festas do Antigo Testamento? Não sei. sem questionar a liderança e reconhecer a Mãe Celestial como divindade. Ex-membros relatam monitoramento de rotina, exigência de dedicação total, afastamento de familiares que não aceitam a doutrina, medo constante de perder a salvação, pressão emocional para Essa parada de afastamento de familiares eu já escutei de outras religiões também, cara. Inclusive que até algumas que apareceram aqui no vídeo. Não dá pra saber, tipo, quanto é ou não é. Mas, eu não sei, eu acho que uma religião que te fala pra você ficar longe da tua família, cara, eu acho que é meio complicado, sabe? Porque, tipo, família é família, cara. Não sei, eu acho que sim, eu acho que talvez pelo viés da religião você vai ter que priorizar, tipo, sei lá, os ensinamentos que ela tá te passando e tal, sua missão de vida e tal, mas eu acho que nunca pode ser algo que vai, tipo, negar a sua família. É minha impressão, tá? Eu acho que tem momentos e momentos da sua vida que você pode priorizar outras coisas. Mas é claro que nunca é legal também essa parada de monitoramento de rotina, exigência de dedicação total, pressão emocional, medo de perder a salvação. E isso, cara, pra qualquer religião, tá? Esse tipo de pontos negativos ali, as religiões nunca devem ir nesse caminho, na minha opinião. recrutar novos membros. Comunidade cristã. Essas Achei parecido com a Igreja da Unificação, achei parecido, mas eu acho que meu amigo que eu falei que conhecia essa religião, ele disse que pesquisou e ele entendeu a diferença com relação à Igreja da Unificação. Achei parecido, mas certamente acho que teologicamente deve ter muitos pontos de divergência. seita nasceu em 1922 com o apoio direto. Cara, não peguei o nome aqui. Comunidade Cristã. Bora lá. Essa seita nasceu em 1922 com o apoio direto de Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, um sistema esotérico repleto de ideias de reencarnação, karma, evolução espiritual e energias cósmicas. E a Aqui ele foi pro misticismo já. Antropofisismo. A imagem aqui é muito louca, né, cara? Nossa. partir dessa base ocultista que eles reinterpretam o cristianismo. Para esse grupo, Jesus não é o Filho eterno de Deus que se fez carne. Eles ensinam que o Cristo é um ser espiritual cósmico que desceu sobre o Jesus no batismo e o abandonou na cruz. Ou seja, é uma separação completa. Caraca, mano, é tipo uma energia que, tipo... É tipo tipo um hospedeiro. Não, Jesus seria o hospedeiro, né? É tipo a essência... Um vetor, sei lá. Não sei se é bem essa palavra, mas é tipo... Cara, lembrei do Venom, cara. Com todo respeito às religiões, cara. Mas lembrei do Venom da Marvel, tá ligado? Que ele, tipo, é uma entidade. Não é bem uma entidade, é um simbionte. Fica na pessoa, sai na pessoa. Completa entre Jesus e Cristo, um conceito típico do esoterismo europeu do início do século XX. Outro ponto central da doutrina deles é a crença na reencarnação. Para Steiner, a alma passa por múltiplas vidas até alcançar a purificação, um dos pilares da antroposofia que foi incorporado diretamente pela comunidade cristã. No lugar de redenção única e definitiva, eles oferecem um ciclo contínuo de vidas tentando evoluir. A liturgia do movimento também reflete... Cara, de novo, parece um pouco com o budismo. Eu não sei se essa religião aqui se inspirou muito em vertentes hindus e budistas, parada da reencarnação, do ciclo ali, você, tipo o ciclo da roda de Samsara, tá ligado? É uma parada do conceito ali do budismo, que você vai, reencarna, até você se livrar do sofrimento da vida. Aqui até você evoluir, uma parada assim, parecida. Essa influência esotérica. Seus cultos são construídos com rituais simbólicos, linguagem mística e gestos carregados de significado oculto. Quase uma missa espiritualista que mistura elementos do cristianismo com ocultismo e filosofia hermética. Mas talvez o problema mais profundo seja a visão deles sobre Jesus. Para a comunidade cristã, Cristo não é o único caminho para Deus, mas apenas uma etapa na evolução espiritual da humanidade. Eles não falam sobre pecado, arrependimento ou nova vida em Cristo. Em vez disso, falam sobre desenvolvimento do eu, expansão da consciência. Cara, parece muito uma religião asiática, cara. Daquelas Índia, assim, tudo mais, essa galera, assim, tipo... Você não fica focando no pecado, né? Você foca, tipo, como você cresce, se desenvolve. Tem sua semelhança aqui. Não é aquele martírio em cima do pecado. Eu não vou nem dizer se isso é bom ou ruim, mas acho que tô me enxergando essa conexão. E maturidade espiritual. Conceitos muito mais próximos do esoterismo do que do evangelho bíblico. Agora, se você tem interesse de também aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de... Cara, achei legal aqui, publizinho do cara aqui, mas achei legal, canal Teologia Ilustrada. Concordo? Não, cara, eu acho que ele falou de forma pejorativa
em alguns momentos de algumas religiões, inclusive da Igreja da Unificação, que é o que eu sigo. Ele misturou com, tipo assim, um outro segmento que veio da Igreja da Unificação, mas que não é a Igreja da Unificação mais e que, tipo, segue outras paradas. E eu acho que ele falou de outras religiões. Foi do jeito mais respeitoso? Talvez não. Talvez não foi do jeito mais respeitoso, mas quis abordar aqui todos os temas, né? É claro que provavelmente que ele deve seguir uma doutrina protestante, e ele, tipo, meio que quis colocar o ponto de vista dele como protestante, por isso, ai, que absurdo ali, olha que estranho, eu sou estranho. Cara, eu acho que religião é pra mim, religião é uma parada muito espiritual. Não é que é só uma parada muito espiritual, óbvio, né? Mas é uma parada, tipo, de emoção, de experiência. Acho que esse é o ponto, experiência. Então, eu nunca tento entender religião como uma parada de, tipo, de eu vou logicamente chegar à conclusão em todos os pontos e tal. Cara, eu não acho. Eu acho que é uma parada de você sim ter uma experiência. Ter uma experiência e sentir que aquilo tá te guiando. E eu acredito sim na Igreja da Unificação, até meu disclaimer aqui, eu sou membro da Igreja da Unificação, pra mim realmente é o caminho que faz lógica e eu convido todo mundo a conhecer. Inclusive você que tá vendo esse vídeo, te convido a conhecer, cara. Entre em contato aí, venha conhecer mais sobre a Igreja da Unificação. Mas eu acho que todas as religiões a gente tem que pregar o respeito, e certamente por algum motivo elas surgiram, por algum propósito, e desde que respeitem os direitos humanos, eu acho que a gente tem que estimular sim a espiritualidade, as pessoas terem a religião e refletirem sobre a religião, acho que sempre com muito respeito, acho que isso é muito base. E entender que é uma experiência individualizada, mas de novo, sempre respeitando os direitos humanos ali, o que cada pessoa, o íntegro de cada ser humano. Cara, no mais é isso, obrigado por me acompanhar aqui nesse react desse vídeo, ficou bem longo aqui, mas o vídeo já era longo e meus comentários ficou mais longo ainda. Deixa seu like, se inscreve nesse canal e fica aqui com uma próxima aí pra gente acompanhar mais sobre espiritualidade, religião, especialmente também sobre a Igreja da Unificação, tudo sobre o ponto de vista de um cara com fé. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.